Olá, povo querido, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Você que me ouve do outro lado em algum lugar, independente, querido, do seu grau religioso, eu queria alguns minutos da sua atenção, especialmente você que está atravessando um deserto. Você que diz, pastor, estou vivendo momentos difíceis. E eu sei, acredite, eu sei que há momentos que na caminhada nós enfrentamos, há momentos que a gente pensa muitas vezes que está tudo dando errado, há momentos que a gente pensa em desistir, abandonar o barco, mas o que a gente não consegue perceber por baixo das quatro linhas é que mesmo que a gente não perceba, mas Deus ele está cuidando de tudo, está cuidando de você que me ouve em cada detalhe. Aliás, se você ouvir essa mensagem até o fim, você vai perceber que Deus está tendo um cuidado para com você extraordinário. Você vai perceber nesta mensagem que tudo que está te acontecendo é Deus provando a tua fé, te fortalecendo, para no fim desse deserto, ou no fim dessa luta, você sair mais vitorioso do que nunca. Porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E eu estou certo no meu coração. Por pior que você esteja passando, aguenta firme. Acredite, você não está só. Por pior que você esteja passando, tenha a palavra de Deus como base. Confie em Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. Se isso você fizer, você vai sentir o Espírito Santo contigo. Você vai sentir-se completamente amado ou amada. E você vai entender o quanto o amor de Deus, o quanto o zelo de Deus tem sido grande para com você que me ouve agora. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Isaías 38, a partir do versículo 7. Eu vou mencioná-lo aqui alguns versículos e você vai perceber como o rei Ezequias, que na sua caminhada houve momentos que parecia estar tudo perdido, mas no fim ele se deu conta de que não tinha nada perdido, mas era Deus que estava por detrás de tudo aquilo, cuidando dele, mesmo que ele não percebesse. Livro do profeta Isaías 38, versículo de número 7 diz assim: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. O profeta Isaías trazendo uma mensagem ao rei Ezequias, onde o rei Ezequias estava doente. Se você observar o título do capítulo 38 de Isaías, diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ou seja, era um problema de saúde que o rei Ezequias enfrentava naqueles dias, aparentemente se falando irreversível. Mas havia a mão de Deus por detrás de tudo aquilo. E aqui no versículo 7, Deus fez a promessa ao rei Ezequias, através do profeta Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, o que te fez. Isaías trazendo a mensagem ao rei Ezequias, dizendo, o que está te acontecendo é um sinal da parte de Deus, de que ele vai cumprir para contigo, Ezequias, ou o rei Ezequias, tudo que ele falou, ou tudo que ele determinou a teu respeito. Percebe que no versículo 7 foi feita a promessa. No versículo 10 diz assim: eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. O que isso significa? O rei Ezequias, houve um momento na sua vida que ele pensou que a partir daquele problema que ele estava enfrentando, ele apenas pensou que estava tudo perdido. Houve aqui esse momento no versículo 10 do capítulo 38 de Isaías, que o rei Ezequias pensou que não tinha mais jeito para o seu problema. Pensava ele que o resto dos seus anos seria de dor. Pensava o rei Ezequias que o resto da sua vida seria de sofrimento, que a partir daquela enfermidade para frente seria sofrimento o resto da sua vida. Ele pensou dessa maneira. Mas o que ele não sabia é que Deus estava cuidando dele em cada detalhe. Por isso eu queria que você ouvisse, e você vai perceber que logo tudo que você está enfrentando vai passar. E você vai entender que há o dedo de Deus por detrás de tudo que você está vivendo, é Deus te fazendo mais forte,
para você sair mais forte, vencedor ou vitorioso ou vitoriosa no fim de tudo isso que você está vivendo. Ele pensou que estava tudo perdido. Percebe no versículo 7, Deus fez a promessa. No versículo 10, Ezequias pensou que estava tudo perdido. Mas no versículo 14 diz assim: como a andorinha ou grou, assim eu chirleava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Percebe que no versículo 14 aqui, Ezequias está colocando a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. No versículo 14, o rei Ezequias está confiando a sua vida nas mãos daquele que tinha solução para o seu problema. No versículo 14, Ezequias está cansado, esgotado, já perdendo a esperança, sem força. E ele não sabe mais o que fazer, então ele toma uma atitude. Ele dá um passo de fé dizendo: Senhor, responde tu por mim que eu não sei mais o que fazer. Quando ele pede para Deus agir, responde tu por mim, ele está dizendo: a minha vida está nas tuas mãos. A partir de agora é o Senhor que vai agir por mim, eu não sei mais o que fazer, o que estava no meu alcance eu já fiz, daqui para frente agora só o Senhor pode agir. No versículo 7 Deus fez a promessa. No versículo 10 ele achou que estava perdido, o rei Ezequias. No versículo 14 ele resolve confiar a sua vida totalmente nas mãos do Todo-Poderoso, dizendo: responde tu por mim. Em outras palavras, nas tuas mãos eu confio a minha causa. Nas tuas mãos eu confio o meu problema. Agora só o Senhor pode agir por mim, porque ninguém pode fazer mais nada. É como alguém desenganado pela medicina, mais ou menos isso, para que você entenda. Quando ele diz: responde tu por mim, ele está dizendo: estou confiando a minha causa, a minha vida nas mãos do Senhor. Ou seja, ele está fazendo agora o que já deveria ter feito antes, confiando a vida dele nas mãos de Deus. Olha o versículo 15. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Quando Ezequias confiou a vida dele nas mãos daquele que pode todas as coisas, agora a promessa começou a se cumprir, ou acontecer na vida do rei Ezequias. No versículo 7 Deus fez a promessa. No 10 pensava o rei Ezequias que estava tudo perdido. No 14 ele se colocou totalmente nas mãos do Todo-Poderoso. No versículo 15 ele começou a viver a promessa. Percebe? Passo a passo, gradativamente, uma coisa por vez. Confie sua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Ezequias não sabia mais o que fazer aqui. Ezequias ele não tinha mais aonde correr, já estava desprovido de recursos. Deus era a sua última opção. Deus era a sua última solução. Agora Ezequias não sabe mais o que fazer senão confiar sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Porque no versículo 7 Deus fez a promessa. No versículo 10 pensou Ezequias que estava tudo perdido. No versículo 14 ele se coloca completamente nas mãos do Todo-Poderoso. No versículo 15 ele começa a viver a promessa na vida dele. Porque agora ele fez a coisa certa, confiou-se totalmente no Todo-Poderoso. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Ou seja, agora no versículo 15, no versículo 14 ele entregou a sua vida ao Todo-Poderoso. No versículo 15 ele está dizendo: depois desta amargura, agora eu vou viver tranquilamente, porque Deus agiu, me surpreendeu e fez na minha vida o que lá atrás ninguém mais pôde fazer. Independente, você homem de Deus, você mulher de Deus que me ouve em algum lugar, eu não sei o que você está passando, mas eu posso imaginar, porque os dias que vivemos ou que enfrentamos não são fáceis como a gente imaginava que podia ser. Mas adiante de tudo que você esteja passando, seja deserto, seja um temporal forte, seja dias de luta, não desista, não desanime, não jogue a toalha, confie, acredite, se apoie na palavra de Deus, deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele colocar bálsamo na tua ferida. Repito, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus Ele tem a solução. Independente de qualquer coisa, não perca a fé. Independente do que você esteja passando, não perca a esperança. Confie a sua vida ou a sua causa nas mãos do Todo-Poderoso. Confie sua vida a Ele, se apoie nele, viva para Ele
e eu te asseguro que Ele não vai te desamparar. Pelo contrário, disse o mesmo profeta Isaías que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E eu sei que você que me ouve, você está esperando em Deus. E eu também te digo, Deus a qualquer momento desse está chegando com a solução na tua vida no nome de Jesus. Quando você menos esperar, o teu problema vai estar solucionado, resolvido. Porque assim como disse o profeta Isaías que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, e como eu sei que você está esperando em Deus, a qualquer momento desse Ele vai te surpreender não só com o que você está esperando, até com muito além daquilo que você espera ou imagina será feito por você no nome de Jesus. No versículo 16, Senhor, por estas disposições tuas vive os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. O rei Ezequias fez esse pedido a Deus: restaura minha saúde e faze-me viver. No 17, eis que foi para a minha paz, eis que foi para a minha paz, que tive eu grande amargura. Você percebe aqui que agora, depois que o rei Ezequias foi curado, depois do deserto, depois dos dias difíceis, ele está começando a entender ou se dar conta de que tudo que ele passou, Deus tem um propósito por detrás de tudo que ele estava passando. Você que está me ouvindo agora, adiante de tudo que você está vivendo, Deus tem um propósito por detrás de tudo isso. Talvez você não está entendendo agora. Talvez você que me ouve agora, você está até chorando porque é um problema que aparentemente falando você não sabe como resolver. É um problema que aparentemente está tirando o teu sono, te trazendo preocupação. Não se preocupa, mesmo que não seja fácil. Não entre em desespero. Não perca a fé, não perca a esperança. Por mais doloroso que seja, Deus está vendo tudo o que você está passando. Ele sabe quando você chorou, quando você orou, quando você pediu. Ele viu as lágrimas que você derramou. Ele viu quando você pediu com a sua alma: Senhor, me ajuda. Ele sabe, acredite, você que está me ouvindo agora, Deus, Ele está cuidando de você. Ele sabe do que você está precisando. Ele sabe que não está sendo fácil o que você está vivendo. Deus, Ele sabe que está sendo luta, os dias estão sendo difícil para você. Ele não vai te deixar sem socorro. Deus não vai te desamparar. Deus, Ele não vai te abandonar. As tuas orações, Deus não está rejeitando nenhum. Pelo contrário, todas as orações estão sendo ouvidas. E é questão de tempo, Ele vai te visitar para mudar a tua história e fazer algo novo na tua vida, no nome de Jesus. Percebe que o profeta Ezequias, o rei Ezequias, no versículo 17, eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. No versículo 17, o rei Ezequias está se dando conta de que Deus o amava, a alma dele. Ele está se dando conta de que ele era completamente amado pelo Todo-Poderoso. No versículo 17, ele está entendendo, se dando conta de que Deus tem um propósito por detrás de tudo aquilo que ele estava enfrentando. Percebe? No versículo 7 do capítulo 38 de Isaías, Deus fez a promessa. No versículo 10, o rei Ezequias achou que estava tudo perdido. No versículo 14, ele entregou-se totalmente nas mãos do Todo-Poderoso, que ele não sabia mais o que fazer, confiou a sua vida totalmente ao Todo-Poderoso e pediu: responde tu por mim. No versículo 15, Deus começou a lhe dar vitória. No versículo 15 começou a agir de Deus na vida do rei Ezequias. E agora no versículo 17, o rei Ezequias está entendendo que Deus tem um propósito por detrás de tudo que ele estava passando. Ele entendeu no versículo 17 que Deus o lhe amava como alma, como ele disse aqui: amaste a minha alma e as livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E no versículo 19, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Percebe? O Pai fará notório aos filhos. Ou seja, quando Ezequias no versículo 17 se deu conta de que Deus tinha um propósito por detrás de tudo que ele estava vivendo e enfrentando, no versículo 19 tornou-se notório o que da parte de Deus foi feito na vida do rei Ezequias. E assim eu creio que vai ser de igual modo com você.
Você que me ouve, você tem a promessa. Mas talvez você está como Ezequias, não está entendendo nada. Ele está se perguntando como vai ser, quando vai acontecer, de que maneira Deus vai agir. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por um problema até pior que o rei Ezequias. Mas eu vou te dizer, aguenta firme. Porque houve um momento aqui que Ezequias achou que estava tudo perdido. Quando ele achou que estava tudo perdido, confiou sua vida ao Todo-Poderoso. Quando ele confiou sua vida ao Todo-Poderoso, Deus começou a agir. Deus começou a operar na vida do rei Ezequias. Quando Deus começou a agir, começou a operar, ele começou a perceber sinais de melhora. Quando ele começou a perceber sinais de melhora, ele entendeu que Deus tem um propósito em tudo que ele estava vivendo. E quando ele começou a entender que Deus tem um propósito em tudo que ele estava vivendo, tornou-se notório os feitos de Deus na vida do rei Ezequias. E assim vai ser para com você que me ouve. Você tem a promessa. Ezequias tinha a promessa. Ezequias pensou que estava perdido, mas não tinha nada perdido. No 14 ele entregou-se totalmente ao Todo-Poderoso. No 15 começou a agir de Deus na vida dele. No versículo 17 ele entendeu que Deus tem um propósito em tudo que ele estava passando. E no versículo 19 tornou-se notório os feitos de Deus na vida do rei Ezequias. Você percebe aqui passo a passo de Deus agindo na vida dele, mostrando para o rei Ezequias que tudo que ele estava passando, Deus tem um propósito por trás de tudo aquilo. E no fim de tudo aquilo tornou-se notório os feitos de Deus na vida do rei Ezequias. Assim eu digo a você que me ouve, vai tornar-se notório os feitos de Deus na sua vida, você que está me ouvindo agora, independente do teu problema, porque tudo que você está passando, Deus tem um propósito em tudo isso. E no fim de tudo isso, você vai entender, ou vai ficar notório o agir de Deus, os feitos de Deus para com você que está me ouvindo agora. Você vai entender que Deus estava cuidando de tudo. Você vai entender que havia o dedo de Deus por detrás de tudo isso. E você vai perceber que em tudo isso, na verdade, era um grande propósito que Deus tinha para fazer acontecer na sua vida. E vai tornar-se notório os feitos de Deus na sua vida, através de tudo isso que você está passando. Tá bom, queridos? Percebe? No capítulo 38 de Isaías, no versículo 7, Deus fez a promessa. No versículo 10, Ezequias achou que estava tudo perdido. No versículo 14, ele entregou-se totalmente ao Senhor, dizendo, responde tu por mim. Quando ele entregou-se completamente a Deus, pedindo para que Deus agisse a pró dele. No versículo 15, Deus começou a agir a pró do rei Ezequias. No versículo 17, ele entendeu o propósito de Deus. E no versículo 19, tornou-se notório os feitos de Deus na vida do rei Ezequias. Foi passo a passo Deus agindo, as coisas acontecendo tudo a seu tempo. Assim vai ser com você. E daqui a pouco vai tornar-se notório os feitos de Deus na sua vida. Você vai entender o propósito de Deus. E você vai entender que Deus estava cuidando de você em cada detalhe. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Aguenta firme. Seja forte, corajoso, confiante. Deus está cuidando de você. E vai tornar-se notório o que vai ser feito na sua vida no nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Forte abraço. Deus é contigo, em nome de Jesus.